Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Pode. Hoje o papo é sobre uma área que transforma vidas, mas ainda é pouco conhecida fora dos consultórios. A fisioterapia aquática. Nossa convidada é a Marjorie, fisioterapeuta há 25 anos e especialista em fisioaquática há mais de 20. Ela atua na ACD, já foi instrutora de natação e é apaixonada pelo que a água pode oferecer na reabilitação. Fora que tem uma história comigo, com a Malu aqui, né? Então, obrigada, Marjorie, por ter concordado em vir aqui hoje falar com a gente. Essa profissão, assim, já recebi muitas pessoas aqui, mas eu falo que a água para a Malu foi algo, assim, transformador. Então, obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, o carinho, a confiança, né? E realmente, né, acho que a água tem seu poder, né? A água aí tem seu poder já conhecido há muitos e muitos séculos, né? Pois é, mas pouco falado, né? Pouco falado. Sobre essa terapia. Então, para começar, me fala da sua trajetória na fisioterapia aquática, mas assim, o que te encantou pela água? Como é que foi essa trajetória? Puxa, meu histórico com a água é antigo. Meu pai tem uma escola de natação. Então tem. Então, com 2 anos, me jogaram na água. E eu morria de medo. Pavor. Eu era daquelas crianças que grudavam assim na escadinha e tinha pavor de água. Aquelas que choram, sabe? Aquelas que entram na piscina e já choram, berram. E chorava e berrava. Tanto é que meu professor, quando me encontrou anos depois competindo, porque aí eu vinha competir natação, aí ele olhou para mim e falou, quem diria, não? E aí a minha história, então, é antiga com a água. Me conheço por gente dentro de uma piscina, né? E acho que é isso, assim, a água a gente tem que conhecer, porque é um meio totalmente diferente. Então, eu cresci na água, competi, nadei por lazer depois, né, de parar de competir. Fui instrutora, né, porque meu pai tem academia, então dei algumas aulas lá. Tem até hoje? Ainda tem, ainda tem. Tá quase se aposentando já também, mas ele ainda tem academia. E aí eu comecei a fazer a fisioterapia. Parei com os esportes, né, para me dedicar aos estudos, mas ainda cheguei a nadar, ainda pela faculdade, um pouquinho, mas foi bem rápido. E aí, quando eu estava no finzinho só da faculdade, é que eu fui realmente ter contato com a fisioterapia aquática. Por quê? É uma especialidade nova. Então, quando eu me formei, não era uma especialidade, era como se fosse um coadjuvante, né, da fisioterapia. Então, não era nem muito falado, nem muito divulgado. Não eram todas as faculdades que tinham, né, essa matéria. Mas você já sabia que era isso que você queria seguir? Não. Quando não sabia? Não, quando eu comecei a fisioterapia, eu comecei pelo esporte, porque foi lá que eu conheci a fisioterapia, né? Então, como esportista, sempre estava lá no consultório do físio, né? E aí, quando eu entrei para a fisioterapia, acho que foi não lembro agora se foi no segundo, no comecinho do 3º ano, eu fiz uma visita guiada na ACD. E aí eu falei, nossa, acho que é com isso que eu quero trabalhar. E comecei a me interessar pela área de neuro. E aí fiquei mais para essa área da neuropediatria. Já na ACD ou não? Você só foi fazer... Não, isso só fui fazer uma visita. Só conheci. Não conhecia na época, porque meu mundo era muito pro esporte, né? E aí conheci, aí fui me aprofundar mais sobre isso. E aí, no fim, o meu trabalho, até de conclusão, mudou totalmente. Eu ia para uma área, de repente fui fazer de intervenção precoce. E aí, quando eu estava no 4º ano mesmo, que a gente faz os estágios e tal, aí eu fui fazer o estágio na piscina, que a minha faculdade tinha piscina. E a minha instrutora, na época, supervisora de estágio, a gente teve uma afinidade muito legal, a gente tem contato até hoje, e ela trabalhava na CD. Foi aí que entrou a CD Foi na aí sua que entrou vida. a CD e a fisioaquática, né? Porque aí quando eu vi que a possibilidade de unir tudo aquilo que para mim era muito confortável, ficar dentro da água com a fisioterapia, fazia sentido. E aí eu comecei realmente a fazer cursos na área. Como não era ainda, como fala? Como não tinha sido ainda concretizado como uma especialidade, então eram cursos de formação, né? Então eram cursos isolados. Aí comecei a fazer os cursos e tal. E aí, quando eu estava saindo já do finalzinho da faculdade, essa instrutora, essa supervisora, ela falou, olha, vai abrir um processo de residência lá na CD, por que você não presta, tal, né? E eu fui lá prestar, tal. Não passei para fazer a residência, mas quem não passava para fazer residência tinha naquela época a opção de fazer um estágio. E era um estágio só por 3 meses, assim.
E aí eu fui fazer, e aí poucas pessoas conheciam a fisioaquática. Por sorte, eu coloquei que eu queria fazer na fisioaquática e entrei na ACD através desse estágio. Fiquei lá um tempo e aí fui contratada no final, né, do período do estágio. E aí tô lá até hoje. Poxa, que bacana. Ainda bem que você passou a Malu, né? Exato. Fez bastante tempo com você, ainda pequenininha. Exato. Mas assim, eu já falei, né? A fisio, pra mim, foi algo transformador. Mas fala, então, pra gente explica um pouquinho os benefícios da fisioterapia aquática que ela oferece em comparação com o tratamento em solo. Em solo, né? Qual a diferença? Como que seria a fisioaquática? Sim. A fisioterapia aquática, ela é uma especialidade. E aí, quando a gente pensa... Aí, vou puxar um pouquinho mais para o tratamento neurológico, então, né? Porque aí também ela pode entrar em vários tratamentos, né? Gestantes, ortopédico, né? O idoso. Então, ela pode ir para qualquer área também. Não tem também contraindicação, assim, vamos dizer? Existem as contraindicações, mas são mais clínicas, né? Então, sempre, lógico, vai precisar de um acompanhamento médico. No caso das patologias neurológicas, a gente tem que ter um cuidado especial, porque existem algumas associações com alterações clínicas, então cardiológicas, respiratórias. Então, existem contraindicações. Quando existem essas contraindicações, sejam elas absolutas ou relativas, né? Elas são muito importantes e não podem ser ignoradas. Então, a gente brinca assim, que tem que conhecer muito bem o porquê que não pode pôr na piscina, né? Porque o que pode depois fica fácil, fica natural, você, né, conhecendo a água, conhecendo os princípios físicos da água, você consegue realmente fazer um bom tratamento. Agora, o importante também é saber o que não pode, né? Para você não oferecer um risco, às vezes, para o paciente. Então, assim, em comparação com o solo, a gente não compara, a gente trabalha junto. Então, o objetivo... Soma, não é... A gente soma, exato. Porque eu sempre brinco, eu falo, bom, ninguém nasceu sereia, ninguém nasceu peixe. Então, a gente reabilita dentro da água para que a pessoa possa ter ali uma função fora da água. Então, o objetivo é o mesmo da fisioterapia solo. Então, a gente trabalha dentro da água para que essa pessoa possa, de alguma forma, facilitar aquilo que ela está trabalhando fora da água. E porque aí, com questões como a gravidade, como o risco de queda, como a dificuldade realmente de mobilização, às vezes em solo é muito difícil ou ainda não é possível fazer, e a água permite esse trabalho antecipado. Então, a gente fala que às vezes a piscina consegue antecipar as coisas, né? Por quê? Os princípios físicos da água facilitam o movimento. A temperatura da água, que é importante, né? A primeira pergunta que as pessoas falam é... Também a piscina é quente, né? Aquecida? É aquecida, ela tem que estar aquecida entre uns 33 a 35 graus no máximo, né? Então, isso já é uma propriedade que causam alterações no corpo, que causam relaxamento, que facilitam ali uma mobilização, que trazem essa questão sensorial, perceptual, para diminuir dor, né? Então, tudo isso já, só de estar na água, você já tem alguns benefícios. Eu posso dizer que é um preparatório para o solo? Porque, assim, a gente vê muito, eu vou falar pelo caso da Malu, primeiro que a gente tinha mais segurança lá dentro da piscina, questão de queda, o movimento era mais leve, né? Então, tudo isso parecia que estava preparando para o solo. Isso, né? Às vezes em solo, por exemplo, quando a gente pensa num bebê, né? O tirar do colo da mãe, da família, do cuidador, é algo agressivo para o bebê, né? Então, a gente sabe como mãe, né, que aquilo é sentido, né, pela criança. Quando a gente tira e acostuma, faz uma adaptação dentro da água, o ambiente aquático remete a uma coisa de acolhimento, remete a uma coisa intrauterina. Então, a água também tem esse poder, né, de remeter a coisas de muito relaxar. Próximos, né, do útero da mãe, né? O primeiro contato que a gente tem na vida é com a água dentro do útero, né? Então, quando a gente coloca a criança dentro da água, primeiro que é lúdico. Então, isso que eu ia falar, muita brincadeira, quando é criança no caso, né, a gente quando acompanhou... adulto também. Adulto também? Isso que eu ia falar, se adulto tinha alguma coisa nesse sentido que teve, por exemplo, com a Malu, que era panelinha, era brinquedo dentro a gente sempre piscina. trabalha de uma forma funcional.
Então, qual é a função da criança? Que a gente não pode esquecer, é brincar, né? Brincar, é. Então, a gente sempre trabalha pensando no funcional. Então, cada idade vai ter, lógico, o seu direcionamento, mas dentro da água a gente também torna isso possível. E o fato, muitas vezes, e aí com a Malu, né, acho que foi bem legal, porque, por exemplo, quando a gente tem que vencer a gravidade para fazer um movimento, a gente precisa ganhar músculo. E para uma criança é difícil você falar, vai, força, você vai conseguir, ou vamos fazer isso 3 meses, que daqui a 3 meses você vai conseguir. Não existe essa maturidade, essa consciência. E na piscina, a própria flutuação, o próprio empuxo, que é uma força contrária da gravidade, facilita já alguns movimentos. Então, se a gente usar a água dessa forma, a gente consegue facilitar alguns movimentos e, naturalmente, né, de uma forma intrínseca, você vai perceber que aquilo está te ajudando e vai se tornar mais agradável, consequentemente. E quando você tem essa segurança, porque você tem o acolhimento da água por outras propriedades físicas, você também tem mais segurança para explorar o movimento, né? Então, aqui fora, às vezes, você tem aquele medo de cair, você tem aquele medo de se mexer, ou sente alguma dor, alguma coisa, você se torna mais imóvel em consequência disso. E aí vira aquela bola de neve. Você se mexe menos, você conquista menos, e aí vai, né? Você não sai desse ciclo. E a água fornece isso, ela fornece essa movimentação ativa maior, ela permite uma exploração maior com mais segurança, movimentos mais amplos, né? Então, isso a gente vai somando aí nas conquistas, que depois a gente tenta transferir isso para que a criança ou o adulto consiga perceber que aquilo que ela fez dentro da água significa que ela pode fazer fora também, né? Mas é engraçado, o solo, você não vê resistência para iniciar. Por exemplo, a piscina, eu via muitas crianças chorando no início, mas depois era o contrário. Isso, porque é justamente a questão do vínculo. Para a criança, eu sempre explico, né, a Malu foi a avaliação dela, eu que fiz, né? E aí eu sempre explico isso. É normal, às vezes, chorar. Por quê? Eu tirar ela do seu colo e levar para um meio que inconscientemente ela sabe que você não vai poder acolher, né? Porque ela não vai entender racionalmente que você está de roupa, você está fora da piscina, né? Mas ela percebe isso, ela entende que ela está num outro meio e que ela está, então, impossibilitada, né, de voltar para o colo da segurança dela. Então, isso gera uma insegurança para a criança a princípio. Por isso que a gente faz toda aquela adaptação no início. Às vezes a importância não é pegar a criança e já começar a fazer. É ganhar confiança, intimidade, começar um relacionamento com essa criança, ter uma interação, ganhar a confiança dos pais também, né? A gente precisa mostrar para os pais que eu vou ser capaz de segurar essa criança dentro da piscina com segurança. Então a gente começa uma adaptação lenta para depois a gente colocar na piscina. Viu que ficou bem na piscina, aí a gente começa a distanciar um pouquinho, até que ela realmente sinta essa segurança, esse acolhimento por parte do terapeuta. Então, tem todo, diferente do solo, que você pode só falar para a mãe, senta aqui mais pertinho de mim, sim, né? Sim. Ou vai fazendo no colo da mãe ali. A piscina você já tem uma distância, como você falou, até pela roupa, ela tá de roupa de banho, é diferente. A criança pode ter meses, mas ela entende que isso se torna impossível, né? Que a mãe tá lá do outro lado, que ela tá fora da piscina, né? Então, isso realmente E você falou de contraindicação, você já teve algum caso em que fala, não, o paciente não tem como, não pode fazer fisio? É mesmo? A gente vê sempre quando assim... não, é que eu vejo a piscina para todos, parece que é algo universal. É bom para todas as idades, para todo mundo. E ter essa contraindicação é curioso. Tem isso mesmo? Existem contraindicações clínicas. Então, por exemplo, se você tem uma alteração cardíaca, respiratória, urinária, né? Então, renal, se você tem alguma contraindicação dermatológica. Então, tudo isso tem que ser acompanhado com o médico. Existem algumas patologias ou algumas alterações clínicas que, se você tiver controlado, tá tudo bem. Tudo bem. Né? Então, por exemplo, tem um problema cardíaco, uma alteração de pressão, mas está acompanhado pelo cardiologista, está tomando remédio certinho, não tem picos de pressão, a pressão está bem regularizada. A gente tem o cuidado, assim como qualquer terapia deveria ter, né? Então, assim, você vai aferir a pressão, você vai controlar, você vai perceber esse paciente durante, né, a terapia, porque pouca gente sabe que quando você entra na piscina, só de entrar e estar na piscina, você tem alteração na frequência cardíaca, alteração na frequência respiratória, alteração no retorno venoso, né? Então, quando a gente fala que a fisioterapia aquática é bom também para edema, né? É por isso, porque a pressão da água ajuda o sangue a retornar mais fácil, né? Como se fosse
uma coisa bem leiga, assim, para comparar, como se fosse uma meia de compressão. Então, se você tem uma pessoa que está instável na parte cardíaca, na parte circulatória ou na parte respiratória, né? Então, você pode causar ali uma alteração significativa para ela e ela pode ter alguma descompensação. Então, tem crianças... Puxa, com curioso, alterações, não sabia que tem a parte respiratória muito comprometida e ela vai ter falta de ar, vai ter diminuição da saturação. Então, aí, assim, tem várias contraindicações. A gente pensa justamente ao contrário. Para tudo, piscina. Para tudo, água, né? Essa é a visão que a gente tem. Agora, falando um pouquinho da nossa história aqui, você que acompanhou a Malu bastante conosco, foram alguns anos aí, inclusive saiu com a Malu no Teleton na história de vida dela, né? Em momentos, assim, para a gente de tamanha importância. Aliás, como para todo paciente que você atende, com certeza. Mas, assim, que memórias que você tem desse tratamento com a Malu, de você estar junto com a Malu? Que memória que você tem? Que já faz um tempinho, né? Mas como a gente conversou fica, um né? pouquinho, fica. Assim, me marcou muito porque quando vocês chegaram lá na CD, eu fiz a avaliação. Então, né, foi o primeiro contato ali na fisioaquática e eu estava voltando de licença maternidade. Então, foi marcante para mim porque, poxa, tô voltando de licença maternidade, tô pegando aqui também... sou mãe, tô pegando uma menininha também aqui, então era muito carinhoso, assim, né? Pra mim era muito representativo. Eu também tinha deixado a minha filha em algum lugar e estava recebendo, né? Eu também uma criança. E acho que marcou bastante, porque ela veio bem pequenininha. Ela tinha, acho que uns 10 meses, não tinha? Não, tinha menos. Menos até? Menos. Ela tinha, acho que uns 6 meses, uma coisa assim. Porque acho que depois ela já fez essa primeira cirurgia, né? Exatamente. Aí voltou, começou bem pequenininha, bem pequenininha. Isso mesmo. Então, eu lembro de vocês chegando, né? Também muito ansiosos, sensíveis, né? Sensíveis, com aquela expectativa enorme, você enfrenta muito isso, né? Quando, talvez não tanto com um adulto, mas quando você pega uma família que tem uma criança, você tem que ter o olhar para os pais também. Porque eu me lembro que a gente conversava com você. Você tem que ter uma sensibilidade para e não esconder o que pode, o que é possível, o que não é. Então, vocês também, como profissionais, vocês têm que ter essa sensibilidade. Acho que tem que ter sensibilidade, tem que ter conhecimento, né? Assim, porque qualquer informação que a gente dá nesse momento é muito marcante. Isso a gente escuta bastante. Acho que ao longo da minha experiência também vai ajudando, né? Então, você escuta muito, assim, por exemplo, eu tenho certeza que as primeiras coisas que te falaram logo ao nascimento dela foram as que mais te marcaram, as que mais você lembra, né? Por quê? Porque gera toda uma expectativa. A gente está falando, né, de uma criança que foi esperada e tudo mais. Então, gera toda uma expectativa pelo desconhecido. Então, você tem que ter muito conhecimento, eu acho, e eu sempre falo isso, né, quando a gente dá curso, essas coisas, eu falo, gente, não tenham vergonha de procurar, né, eu acho que o fisioterapeuta, no geral, assim, ele tem que estar sempre muito aberto para conhecer. Se você não conhecer, você não vai poder ensinar, né, para cada um que chega no seu consultório, na sua terapia. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter essa sensibilidade. No caso da criança, eu acho que antes até de olhar para a criança, você tem que olhar para quem está chegando junto com ela, né? Porque vai ser o seu principal aliado. Sem essas pessoas de apoio, né, da criança, você não vai conseguir ter sucesso na terapia. A terapia é ali, né, no consultório. Você tem que reabilitar no contexto, né? Eu me lembro que, como você falou, as primeiras consultas, bate-papo, a gente marcava demais. Então, cada palavra, cada retorno que você dava devolutiva pra gente, ficava aquilo reverberando na nossa cabeça ali, né? Muito difícil. Então, por isso que eu falo, o papel de vocês, além pro paciente, pros pais também, pesa muito. Pesa muito. E a gente sempre teve esse acolhimento na ACD. Seu, de todos os profissionais que a gente passou lá, a gente sempre teve esse acolhimento. E ver a evolução da Malu, eu me lembro, começava a chorar e depois já ia soltando, e depois estava ali brincando de panelinha. Isso, e essa evolução para vocês enxergarem é lindo demais, né? Ah, sim, é gratificante, né? É o que a gente quer, né? É o que a gente lá, quando ela chegou bebezinha, a gente, querendo ou não, já dá uma imaginada por conhecer o prognóstico, o diagnóstico, você já monta aquela coisa a longo prazo, mas foca ali, né? No e cada curto caso, prazo. cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes e aí a gente fica essa surpresa pra gente também, né? Assim, vamos tentar o máximo e
e aí a resposta, né, do paciente, de cada pessoa que aparece lá é única, né? Aí Cada caso é um caso. E às vezes até se surpreende, porque você própria pode achar que não vai ser de uma forma e acaba sendo outra, né? Sim. E por falar em surpreendente, assim, na sua experiência, Marjorie, quais são os ganhos mais surpreendentes que os pacientes percebem, assim, ao iniciar a fisioaquática? Tá, puxa, tem vários, né? Mas é assim, eu ficaria aqui com você falando, mas vamos tentar, assim, o que você entende quais são os maiores ganhos? Eu acho que essa sensação de liberdade de movimento, de possibilidade de movimento, é a que normalmente acho que mais encanta. Às vezes as pessoas não sabem nem dizer que é isso, né? Mas assim, o que eu percebo é isso. Você vem com... Quem chega na ACD chega com uma deficiência, com uma perda, né? Ou com alguma possibilidade, né, para trabalhar. E aí você chega sempre com uma limitação, né? E aí, quando você começa a físio, começa as outras terapias em solo, você ainda está naquele meio de limitação, né? Porque é o mesmo meio que você vive. E aí, quando você entra na água e você realmente percebe essa possibilidade de movimentação que a água dá, essa liberdade, né? Essa liberdade de movimento. É o que eu escuto da Malu. Quando ela está na piscina, ela tem aquela liberdade. Liberdade, exatamente. E eu acho que essa liberdade de movimentos, ela encanta, lógico, pela sensação, afinal, são pessoas que normalmente estão limitadas no solo. E aí, não só isso, ela amplia aquela esperança e aquele olhar de que eu posso, né? Que realmente é possível eu fazer você mais. Pode. Você pode, exatamente. Você pode, é isso mesmo. Eu acho que inconscientemente gera isso, né, nas pessoas. Então, quando a gente consegue colocar na piscina e mostrar esses benefícios mesmo, eu acho que inconscientemente a pessoa começa a entender, a criança, a pessoa, de forma inconsciente mesmo no início, né? Que aquilo é possível, né? Eu nunca fiz isso antes. Então, a gente escuta muito isso. Nossa, eu nunca fiz isso, né, fora da piscina, né? E a gente consegue posturas e movimentos que realmente não são possíveis às vezes. Você vê que curioso, pra gente, quando a Malu depois fez natação, né? Então ela nada. E a gente fala que é muito a natação para sobrevivência também, né? Então hoje, quando ela tá dentro da piscina, eu me sinto super tranquila. Que ela sabe se virar muito bem, às vezes é diferente no solo, porque tem o risco da queda e tal. Então quando ela está na piscina, eu fico super tranquila, ao contrário de muitas mães, quando tá na piscina fica em estado de alerta. Eu sou o contrário, né? Com a gente é o contrário. Uma coisa que marca, né? Por exemplo, eu lembro que eu atendi a Malu também em solo e que teve uma época que era muito difícil para ela, por exemplo, passar para sentada, né? Ela estava naquela fase de começar a sentar e na piscina ela já conseguia. A gente punha e aí ela já conseguia, né? Então a gente falava assim, não, ela está conseguindo, ela só precisa ganhar mais força, entender mais o movimento. Então, como marca algumas transições, né, que são importantes, que a gente nem dá importância, né, normalmente no dia, mas que fazem diferença. Então acho que a piscina nesse ponto é isso, assim, essa. E você vê que desde então a Malu está na piscina até hoje. Que legal. Ela faz natação, sabe nadar, né, da forma dela, mas a piscina, a história dela com a piscina é para sempre, eu falo. Filha, é inegociável. Piscina, mas ela gosta. Então, assim, isso que a gente vê o benefício para o corpo e o bem-estar dela. Isso, e o bem-estar dela. Para a gente é fundamental mesmo. Marjorie, como que você enxerga o futuro da fisioterapia aquática, assim, como especialidade mesmo agora sendo mais falada? Como é que você enxerga isso daí? Eu enxergo com esperança. Eu também. Eu que lá atrás via toda a dificuldade, até pelos próprios colegas profissionais da saúde, de não conhecimento, né, de não entendimento, às vezes até, acho que preconceito é uma palavra muito forte, né, para falar, mas assim, até uma certa ignorância, né, em relação a isso, de 20, 25 anos atrás, para hoje, em que realmente as coisas estão muito mais popularizadas, estão mais abertas, a gente está conquistando cada vez mais espaço, comprovando cada vez mais. É isso que eu ia falar, comprovando. Isso. Lá na CD, principalmente, assim, eu acho que é uma coisa legal, assim, de falar. Né? Na ACD, a gente tem, acho que não existe em outro lugar uma quantidade tão enorme de profissionais especialistas em fisioterapia aquática.
porque a maioria dos lugares, o profissional, o físio, ele acaba meio que se dividindo. Entre o solo ele e vai a lá piscina? E usa a piscina ainda como um coadjuvante, né? Na CD não. Na CD não, lá são fisioterapeutas que trabalham exclusivamente com fisioterapia aquática, né? Então, lógico, todos nós também somos fisioterapeutas de solo, mas existe a especialidade ali, né? E não existe isso. Não existe isso em outro lugar. É referência, a CD é referência. E na fisioterapia aquática, considerando todas as unidades, se eu não me engano, são mais ou menos uns 60 profissionais só trabalhando com fisioterapia aquática. Nossa, eu não sabia Então, que o número era tão grande assim. Eu me lembro do Caio, né? Do Caio, ele tá lá ainda? Isso, tá lá que bacana, também. que bacana. Ela teve várias terapeutas, né? Teve. E aí a gente tem, só na central lá na Ibirapuera, a gente tem 24 terapeutas no total no setor. Que bacana. Que são especialistas. Então, por mais fisioterapeutas, por mais dessa profissão maravilhosa. Eu acho que agora a gente está numa fase realmente de expansão. A fisioterapia, ela foi reconhecida, a fisioterapia aquática, como especialidade em 2014. Então é recente, né? É um bebê ainda, né? É um bebê no papel. Mas na prática é uma terapia milenar, né? É uma terapia milenar. Então, acho que agora a gente está numa ascensão, numa expansão, aparentemente uma expansão que veio para ficar. Né? Então, essa é a minha esperança. Então, o futuro que realmente veio para ficar. Extremamente positivo aí, né? Eu acho que que sim. bom. Eu vou ter que encerrar, mas a gente ficaria aqui até para relembrar um monte de coisa que a gente tem de história. Mas assim, já fica um convite para você voltar aqui para a gente falar mais e mais vezes, ou até dar CD, como funciona, né? Com muito carinho que a gente recebe você aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Qual mensagem que você daria, assim, para essas pessoas que estão começando essa jornada de reabilitação na fisioaquática? Puxa, eu acho que as pessoas precisam se concentrar realmente na esperança. Quando a gente é novo de profissão, a gente se preocupa muito com a técnica, né? E acho que ao longo da experiência, a gente vê que, na verdade, o que move cada um é a sua esperança, né? É o seu ideal. Então, acho que você tem que confiar realmente naquilo que você tem como objetivo. A gente vê muita gente chegando com sonhos, né? Então, acho que é isso que você tem que se apegar realmente a isso. E a técnica deixa com a gente faz o essa resto parte. Você... a gente vai ajudar, mas não acho tem que as como pessoas não precisam. pensar assim, você começa... Com certeza você sai melhor. Sim. Não tem como, porque quem vai certeza. buscar, ou seja, por uma deficiência ou qualquer patologia que seja, você vai sair melhor. Sim, você vai sair certeza, melhor. Com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? A fisioterapia aquática mostra que a reabilitação pode ser mais leve e, ao mesmo tempo, profundamente eficaz. Obrigada, Marjorie, por compartilhar seu conhecimento e sua paixão. E para você que nos acompanha, compartilhe esse episódio com alguém que pode se beneficiar dessa informação. E até o próximo Você Pode.